Muito boa noite a todos os amigos aqui do Zoom, do YouTube. Hoje, dia 1º de outubro, e a Egrégora Gratitude segue com seu propósito, recebendo hoje para fazer a vibração de amor e de cura nossa amiga Maria Lúcia, Loló, e logo depois um bate-papo gostoso, o fraterno Sorrat Kondo, que vai nos trazer sobre as profissões do presente, e ele me prometeu que vai arrumar emprego para todo mundo aqui, tá? Então, podem aguardar que será uma noite fantástica. Certo, Soraya? Fica tranquilo que o Trump já está dando um jeitinho. O Trump já está trampando? Já. Então, tá bom. Então, vamos lá, Loló, a palavra é toda sua. Se apresente para quem não te conhece e a hora que você quiser que ponha música é só você me avisar. Obrigada, Renata. Boa noite, pessoal. Então, eu sou Maria Lúcia, a Loló, de Brotas, e venho participar dessa egrégora. Hoje eu conduzo a vibração de amor e de cura com amor e carinho, pessoal. Pode pôr a música, Renato. Eu vou lendo baixinho o propósito da nossa egrégora. O propósito do Instituto Mais Atitude e da nossa egrégora Gratitude é: a fraternidade nos inspira a agir para servir, contribuindo para um mundo mais humano. Vamos então, pessoal, nos harmonizar para ajudar os nossos irmãos necessitados. Por favor, façam um movimento de S com a boca. Inspirem, soltem o ar. Mais uma vez, o movimento com a letra S, com a boca, fazendo barulho, jogando bastante para fora, que é para espantar a tristeza. Sim. Sim. Sintamos o chamado do coração para a leveza, para a suavidade. Sentados, então, de maneira confortável, olhos fechados, colocando a atenção na sua respiração. Inspire suavemente pelo nariz, sentindo o ar entrar como névoa prateada. Expire pela boca, liberando toda a tensão acumulada como vapor de limpeza. Mais uma vez, inspire pelo nariz, névoa prateada. E expire pela boca, limpeza. Visualize uma rosa de cor rosa envolvendo o seu corpo. Uma rosa de cor rosa envolvendo todo o seu corpo. Sinta-se elevado, sinta-se elevada suavemente por correntes de vento luminoso. Estamos nos harmonizando por entre as nuvens prateadas num campo cor-de-rosa, cor-de-rosa, cor-de-rosa.
são muitas rosas cor-de-rosa. Elas todas estão envoltas num véu luminoso. Estendemos a mão e seguramos uma rosa cor-de-rosa com luz dourada. A cada movimento da nossa respiração, a luz rosa dourada começa a se espalhar por entre a lista de nomes que começarei a ler. Adriana Cristina. Finalizamos, amigos, com raios de misericórdia e serenidade, representando novas relações com as nossas emoções e com as emoções dos nossos irmãos, cujos nomes foram lidos hoje. Raio rosa dourado representa um caminho de compaixão e de amor incondicional. Voltemos para a terra, pés no chão, no campo terreno das rosas cor-de-rosa. Inspire profundamente e, ao expirar, traga consigo o presente vibracional que recebeste. Traga consigo o presente vibracional que recebeste. Traga consigo o presente vibracional que recebeste. Agradeço a oportunidade de emanar energia de cura junto com todos vocês para os nossos amigos e irmãos. Gratidão. Antônio Colange, você está me ouvindo? Não abriu teu microfone, Antônio. Ainda não abriu. A Miriam já está vindo socorrer já. Oh, Pronto, pronto. vem aqui não, mesmo. Pronto. Para não perder o hábito de colocar os amigos em fria, né, Antônio? Eu quero para você fazer a gentileza de fazer o agradecimento para a nossa amiga Loló, por favor. Loló, hoje eu estou muito feliz, muito contente mesmo, até pela graça que nós estamos recebendo da minha amiga, que a gente já estava preparado para uma despedida. E ela está voltando e, e a energia de cura é muito importante. E
Você fez uma energização muito boa e que todos nós se comovemos. E eu desejo que a sua vida seja cheia de rosas, cor-de-rosas e douradas, como o merecimento da iluminação que você recebe. Que Deus te abençoe por essa manifestação que você teve hoje, para todos nós, porque foi linda. Eu estou bastante feliz hoje, porque quando as coisas acontecem com os outros é diferente, mas quando a coisa acontece com a gente participa da coisa, é muito mais importante. E eu sei como a importância da vibração está tendo para cada uma das pessoas que tem o nome falado por você nesse dia de hoje. Gratidão, foi maravilhoso e estamos juntos. Gratitude te agradece do fundo do coração. Um beijo no seu coração. Gratidão. Eu que agradeço, seu Antônio, agradeço mesmo suas palavras. E a gente sabe que coincidência não existe, o senhor está com uma camisa cor-de-rosa hoje, né? Olha, Não tem como não eu não enxergar isso. sabia. Pois Isso é. daí é coisa para cego, viu? Porque eu não sabia que era coisa. E a sua camisa é cor-de-rosa. E também eu quero, nossa, olha, seu Antônio, gratidão pelas palavras, gratidão mesmo. Renato, quero aproveitar também a oportunidade e dizer que eu coloquei o nome de uma das minhas tias que estava em início de primeira aplicação de quimioterapia. Na primeira semana eu coloquei, ela já terminou as aplicações já faz um tempo, e essa semana minha mãe me falou que ela é costureira, ela voltou até a costurar uma coisa ou outra. E ninguém está acreditando no que está acontecendo nessa maravilha. Gratidão, egrégora, gratitude. Gratidão a todos vocês, amigos. Renato, imensa gratidão E pela só, oportunidade de estarmos aqui. e só uma lembrança. Começou o Outubro Rosa, minha gente, hoje. Que linda foi essa coisa. Você falando de rosas, rosas. Olha aí, Outubro Rosa é hoje. Começou outubro. E Vamos lá. eu vou fechar esse ciclo das flores aí que você trouxe, lembrando a Loló que o perfume fica nas mãos de quem oferece flores. Então, hoje você trouxe flores para nós, suas mãos estão perfumadas, né? Utilize elas essa semana para emanar energia a todos à sua volta. Gratidão. Com Olá. certeza, com certeza. E vou pedir para você fazer a gentileza de recepcionar nosso amigo Sorrati Kondo, por favor. Claro, com todo carinho. Amigo Sorrati Kondo, consultor de empresas e professor. Venha então fazer o bate-papo conosco sobre as profissões do presente. Quem sabe você não inspira a gente também até nesse tema. Vamos lá, Sorrati, bem-vindo ao bate-papo. Boa noite a todos. Falar de um tema tão diverso, né, hoje, sobre profissões do presente, é, podemos começar falando do passado, né? Então, tem umas transparências aí que eu vou passar, pessoal. Eu sei que é meio didático, né? Mania de professor, mas vai servir de base para a gente fazer o bate-papo, tá bom? Renato está subindo aí o material. Algumas transparências que são primordiais Transparência para a entrega a sua nossa. idade, hein, Sorati?
Transparência entrega É, amor. é verdade, né? Transparência. Vamos lá. Bom, começar aqui pelo. Pode ir para o próximo, Renato. Depois dessa denúncia aí do Denis. Bom, eu sempre gosto de começar do todo para o local. Então, nós temos alguns números que são bastante importantes, né, para a gente entender o contexto. E a qualquer momento aí, se vocês quiserem interromper, é só levantar a mãozinha que a gente para pelo menos debater sobre o assunto, né? Em 2024, a população mundial, segundo o levantamento da ONU, tinha 8 bilhões e 200 milhões de pessoas distribuídos aí, conforme está o gráfico. E meados de 2080 vai chegar um número de 10 bilhões. Em 2100 vai cair o número da população mundial, né? Então, tem uma curva interessante, que ela sobe, mas ela também começa a cair. E isso tem algumas explicações, né? Segundo as projeções aí da ONU. Isso. Eu volto um pouquinho, Renato. Passou, acho que pulou. Isso, essa daí. Perfeito. Pode colocar no modo apresentação aí para mim. Isso. Essa é a segunda transparência. Então, segundo a própria ONU, através da sua agência, que é o OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, temos um déficit de empregos no mundo que atingiu 402 milhões de posições de trabalho. Isso inclui quase 190 milhões de pessoas desempregadas e outras 137 que são principalmente trabalhadores e trabalhadoras desencorajados, né? Desencorajado é aquele que acredito eu que seja aqueles que não estão mais interessados a voltar no mercado formal, né? E quase 80 milhões que gostariam de trabalhar. Bom, como olhando esse cenário, embora a diferença esteja diminuindo gradualmente desde a época da pandemia, então eles esperam que esses números se estabilizem nos próximos 2 anos, né? Próximo, Posso fazer uma pergunta com relação ao que você comentou agora, Sorrade? por favor. Não levantou a mãozinha, mas vou deixar. Eu ia levantar a mão, só que a hora que eu cliquei mudou a transparência. É, Assim, você trouxe a questão do desemprego, né? é, Mas há muitos anos, e principalmente no pós-pandemia, o que eu mais ouço os empresários dizerem é da dificuldade de contratação. E eu não vou isso. nem para cima dos empresários. Eu começo no nosso lar, por exemplo, a dificuldade de se contratar hoje uma diarista, uma doméstica, um pedreiro, um encanador. E aí, quando você vai, né, para o CNPJ, para as empresas, a dificuldade tanto de contratar mão de obra para o operacional, quanto as mais qualificadas. Então, aonde está esse desencaixe de um É, desemprego com números tão altos e essa dificuldade de se contratar? então,
Eu vou começar arriscando algumas coisas aí para você, né? Se vocês concordarem. Na década de 80, a Volkswagen tinha 42 mil posições de trabalho no Brasil. E hoje, atualmente, tem 13 mil. Sendo que a população brasileira, de 80 para cá, ela praticamente, se não me falha a memória, ela quase que dobrou, ou se não dobrou. Então, é uma curva inversa. Pós, pós, depois do pós-guerra, na Revolução Industrial, nós tivemos o avanço da tecnologia, onde, né, a parte, vamos dizer, o braçal foi substituído parte pelos robôs, né, pela indústria tecnológica robotizada. E o que aconteceu, né, ao longo dos anos? O mercado informal, também que é um número interessante, começou a absorver esse tipo de mão de obra. Você trouxe uma questão, todo mundo reclama. Tem mão de obra, tem. A gente não vai entrar na questão do assistencialismo, porque se a gente entrar nessa discussão, nós vamos correr atrás do rabo, né? Quantas bolsas aí existem, quantas questões aí que são questionadas e discutidas diariamente. Mas vamos pensar um pouquinho nessa situação. A demanda de mão de obra, né? Mercado informal é muito mais fácil a pessoa, às vezes, ela ir para uma feira da madrugada, montar uma banquinha, que ela vai ter um ganho talvez superior do que ela ganha no mercado formal. Ou se ela não foi demitida de uma, de uma empresa, ela acaba indo para o mercado informal. Transporte de passageiros, né, que a gente fala, vamos dizer, as plataformas que surgiram ao longo dos anos de mobilidade, principalmente para entregas e transporte de pessoas, também teve uma curva gigantesca de crescimento. Então, hoje, tem uma demanda altíssima do quê? De procura de veículos para locação, onde a pessoa se tornou um microempreendedor. Ela sai do mercado formal e foi para o mercado o quê? Um mercado que não é que seja informal, mas ele é um mercado formal dentro daquilo que ele imagina. Ele, vamos dizer, é aquilo assim, eu sou o dono do meu próprio negócio, que aí já não é mais empregos do presente. Esse já é o que é. Já está indo na vertente do empreendedorismo. Então, teve uma grande migração desde o campo da indústria para esses microempreendedores, que são várias atividades que foram surgindo ao longo dos anos. Sim. Teoricamente, nós deveríamos pegar, aí a nível de Brasil, né? Já não seria a nível mundial. Isso. A nível de Brasil, nós deveríamos pegar todo microempreendedor que hoje tem um CNPJ e tirar ele desse cálculo de desemprego, né? Teoricamente é isso. Sim, sim, sim. Mas como polêmica é sempre bem-vinda, vamos colocar o Carlos na conversa? Por favor, Calão, põe aí sua questão. Sorrate, que alegria falar com você, Sorrate. Muito obrigado. Opa, Renato, você é ímpar. Você não tem outro igual. Se fizer, esconderam. Boa noite, pessoal. Satisfação estar boa aqui. noite. Eu concordo com tudo que o Sorrate falou, porque ele só falou a verdade. Então, não tenho como debater, combater a verdade. A única coisa que me resta é saber o outro lado. Então, ele colocou: tem 402 milhões de desempregados no mundo. E quantas vagas tem? Porque o Renato falou: tem muita gente precisando. Tá, mas eu quero comparar. Quantas vagas tem aberto e quantos desempregados tem? Porque daí eu vou checar se há um desencaixe, falta de competência, ou local errado, morando no lugar errado, essas coisas assim.
Quando você falou, Sorrat, da Volkswagen ter 42 mil funcionários na década de 80, é que nós tínhamos três montadoras nessa época. Hoje nós temos 33 montadoras no Brasil. Então nós temos muito mais do que aquele tempo. O Volks vendia pra caramba, né? Hoje a Fiat vende mais. Outra coisa, a Teleperformance, no Brasil, eu acho que ela tem 44 mil funcionários. Ela não tinha nenhum em década de 80. A Tento, ela tem, parece, 80 mil funcionários no Brasil. Década de 80 ela não tinha nenhum. Ou seja, há uma migração também. Então, quando eu falo assim, ó, a tal empresa tinha muitos empregados, ok, mas eu quero ver as outras que não existiam e hoje tem. Então, Sorrati, você sabe, como você fez essa pesquisa, eu não fiz, não sei mesmo, né? 400 milhões de desempregados no mundo. E quantas as empresas precisam contratar no mundo? Uma pergunta fácil de responder. Duas palavras. Não sei. Que bom. Não sei. E ninguém sabe esse número, Carlão. Você acredita? Não se tem, mesmo, desculpa, só completar, né? Mesmo com o advento do e-social, né? Que é uma plataforma do governo, onde ele controla pelo CAGED, né, as admissões e as demissões, não se sabe quantas posições foram fechadas de fato. Mas você Ontem concorda, eu. Sorrati, que nós temos empresas precisando de colaboradores? Não, 100%, eu não discordo disso, 100%. Só Agora, que. se eu não sei, se eu não tenho essa informação, é inócuo eu falar que tem 400 milhões de desempregados. Eu não tenho, É, se eu não tenho base, não é, importa. Qual é a essa, base? esse estudo foi feito pela ONU em 2024, pela OIT. Entretanto, uma coisa que eu acho que ainda há de se observar, e as guerras que estão acontecendo? Quantas baixas, né? Será que, por exemplo, né, o militar que vão dando baixas na guerra, será que é considerado posição de trabalho? Eu não sei como que eles calculam isso, né? Mas é interessante. E não, essa informação eu não consegui, Carol. Infelizmente, eu É, gostaria eu- de trazer essa informação no Brasil, né, então, principalmente. Sorrati, é assim, ó, eu sou palestrante, certo? Hoje eu Hum, fiz duas palestras, né? Graças a Deus. Eu tenho que falar na palestra o problema, discorrer dele e dar solução. Então, se eu tenho uma questão, eu preciso saber o outro lado. Então, assim, eu tenho 402 milhões de desempregados. Ok, o que que eu faço com essa informação? E no que ela me é útil? Aonde que eu vou agregar isso? Eu tenho que parar com a tecnologia, eu tenho que encaixar melhor, porque eu preciso dessa informação para quê? Para ver qual é a solução. O que que eu faço com esses 402 milhões? isso. Porque se eu tenho a base, qual é a base? Eu tenho 402 milhões de desempregados, mas eu tenho 450 milhões de empresas É. querendo profissionais. Então eu preciso Lá, qualificar, eu preciso dar estudo, eu preciso fazer um programa. O que que eu preciso fazer para resolver isso, de fato? O que que você eles, acha, lá, Sorati? lá nesse levantamento que eles fizeram, eles falam da recuperação da economia mundial. Só que cada dia que passa, com todas essas questões aí políticas que têm acontecido no mundo, não vou falar de direita e de esquerda, mas as guerras, tudo que tem ocorrido, esses boicotes, vamos falar de boicote, né? Mas todas essas questões políticas, elas interferem diretamente na recuperação da economia mundial, para preenchimento dessas vagas. É o que está no texto da ONU, né? Se não recuperar, segundo eles, dificilmente vai se estabilizar essa questão do emprego no mundo. É Bom, uma explicação que eles deram. nós temos um advogado querendo entrar na conversa. Vamos colocar ele também aí. Quem sabe ele traz mais amplia aí a nossa visão. Por favor, Elineu. Oh, boa noite, meus amigos, boa noite a todos, Pois é. Renato, Sofati, Carlos e todos. Que bom, Loló, que fez uma vibração maravilhosa. Bom, eu gostei daquela palavra, eu compactuo com o Sorrati. Eu não sei, tá? Só sei que nada sei. Mas, assim, minha vivência
desde minha tenra idade como profissional autônomo e seguindo os passos do meu pai, né, eu sempre me senti livre. Tá saindo o som? Tá certinho aí? O volume Sim, tá bom? Não? sim. É que deu uma cortadinha aqui. Então, eu sempre me senti livre, né, como profissional, para atuar nas causas que eu entendo que realmente são revelam direitos do meu cliente, né, ou de alguma maneira eu posso dirimir o problema ou atenuar, enfim, né, para resolver de alguma maneira, buscando sempre fazer valer aquilo que meu pai sempre me ensinou: direito é bom senso. Eu vejo que eu tenho muitos amigos e clientes empresários. Um deles, inclusive, pôs à disposição uma, uma oferta de representação aqui no nosso país e parece que não teve nenhum candidato, né? Então, dá a impressão que as pessoas também não querem trabalhar, me pareceu isso, né? Então, de um lado, estamos acomodados. Vou falar em termos, me colocando um pouco na posição dos empregados, né, que são muito explorados pelas empresas, né? Aqueles empregados que fazem tarefas menos especiais, né? E dentro da advocacia eu percebo que há muita exploração, há muito abuso, as leis ainda não são seguidas, né? E por outro lado, como advogado de empresários, eu vejo também que a lei sufoca, né? E contempla muito aquele empregado que não quer, ele quer o emprego, mas não quer trabalhar, né? Então, me parece, né, que há uma falta de qualificação. Então, entendo que precisam haver programas de qualificação e treinamento, assim como eu gosto de trabalhar e que o Carlos Serpelloni trabalha e ajuda as pessoas nesse sentido, né? Eu tento fazê-lo também. E também é desestimulante, às vezes, o ganho mensal, aquele ganho fixo, ante a demanda do nosso país, que vai aumentando, tudo vai aumentando de uma maneira meio descontrolada. Então, essa é a minha visão, né, pequena, e não sei se eu contribuí ou se eu trouxe mais dúvidas, mas a ideia é essa, né? E o Sorrati talvez possa aclarar, né, porque eu falei talvez cedo demais, né? E ele vai trazer mais informações sobre isso. Viu, Irineu? Boa noite, né? Antes de mais nada. Algumas questões que você trouxe são importantíssimas no campo empresarial. Por exemplo, vocês sabem muito bem da questão da NR1, que cuida da saúde mental, né? Que é o que está, vamos dizer, está aflorando, mas ainda não entrou em vigor. E parece que foi postergado a implementação da NR1. Se não me falha a memória, o Brasil é o segundo país do mundo, depois do Japão, com maior índice de burnout. Executivos, né, principalmente, pessoas que estão mais na frente de trabalho intelectual. Isso é bastante assustador, né? Porque percebe-se assim, uma migração também de muitos que estavam em algumas atividades, foram aflorados, vamos dizer, um interesse por se tornarem terapeutas, porque a demanda também aumentou exageradamente em relação a alguns tratamentos que são essenciais hoje, através dos terapeutas. Então, também teve essa migração de mão de obra. Vamos dizer, estavam no mercado de trabalho formal, migraram para terapias, aí viraram também microempresários, né? Tudo bem? Vamos continuar aqui, Renato? A tela já está compartilhada aí, é só você. Isso, tá ótimo. Isso, então vamos lá.
Então, aqui eu trouxe um número também que é bastante interessante. O Brasil, ele, segundo a ONU e o próprio IBGE, ele vai desacelerar o crescimento por volta de 2040, né? Tem uma curva aí de começa a descer, vamos dizer, a número da população brasileira. Isso também, em partes, é preocupante, porque está naquela curva onde a, tem uma grande fala que a população está envelhecendo, e é fato, né? Então, também tem um risco aí que a gente não sabe, para algumas atividades da economia, como é que vão se comportar algumas profissões, né? Pode passar, Renato. Isso. Opa. É essa mesmo a próxima, Sonati. Isso, não, tá certo, mas precisamos colocar no módulo da apresentação que está muito pequenininho, Tá. ó. Isso. Então, tá aí a evolução da população, né? Opa, isso, ótimo. De acordo aí com o censo demográfico. Então, essa curva que a gente tinha comentado que lá na década de 80, né, tinham cerca de um pouquinho mais de 100 milhões de habitantes. Hoje, praticamente já passou da casa dos 200 milhões. E 2040 vai estabilizar e vai entrar em queda. Previsão é entrar em queda, né, a população brasileira. Pode ir para o próximo. Devia estar mudando sozinho, não sei por que que não está. É, mas vamos lá. Nesse gráfico também, uma outra coisa interessante, né? É, a população feminina, em 2050, ela deve chegar a quase 7 milhões de mulheres acima do masculino. Então, predominância será feminina. Pode pular também. O que demonstra isso? Talvez os recursos de mão de obra feminino serão mais latentes, né, do que o próprio masculino. Algumas profissões, como hoje já temos, estão no transporte, na área de segurança, privada e pública. Muitas atividades que eram exercidas só pelo homem, existe uma tendência agora, tem um avanço e uma procura do profissional feminino também. Pode ir para o próximo. Isso. Agora vamos passar um videozinho. Eu sei que muitos já assistiram esse vídeo, mas eu faço questão de passá-lo para a gente entender o contexto atual.
1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5, 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90-95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro?
E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Eu sei que, acho que grande parte já conhecia esse vídeo, né? Por que que eu trouxe ele como uma releitura? Se ele foi editado, vamos dizer, em 2015, parte do que foi apresentado já virou realidade. Parte não virou, em razão, acho que até da pandemia, que acho que acabou postergando algumas atividades que estão sendo migradas, né? Ou atualizadas. Mas eu não tenho dúvida que muita coisa já está, vamos dizer, em desenvolvimento, já está em desenvolvimento ou já está acontecendo. Por exemplo, eu tenho o filho de um primo, mora nos Estados Unidos, trabalha na SpaceX. Primeiro dia de trabalho dele, põe um carro autônomo, pegá-lo em casa para levar para a empresa. Então, as coisas estão ficando realmente diferentes, né? Pode colocar agora o próximo slide, Renato? Posso fazer uma colocação? Deve. Opa. Fantástico, né? Eu acho que um vídeo como esse a gente tem até que assistir 2 ou 3 vezes para assimilar todas as informações ali. A única coisa que me decepciona um pouco é que eu vejo uma certa má vontade da sociedade como um todo de colocar realmente muito dessas coisas ao alcance da população, né? Então, vou te dar um exemplo, né? Ela fala de termos robôs de $100 na agricultura e outros tantos, mas hoje, por exemplo, nós temos um smartphone como o iPhone da Apple, né? Seria, vamos dizer, há 10 anos atrás, um símbolo de evolução de tecnologia, ainda custando 7, 8, 10, 12 mil reais, né? E a gente sabe que um aparelho como esse hoje, se tivesse boa vontade, poderia ser vendido por 2 mil reais, que estava muito bem pago, né? Então, eu acho que todos esses avanços aí já estão na porta do gol mesmo, só não consigo ver realmente a sociedade disposta a transformar a saúde, né? A saúde ao alcance de todo mundo, praticamente de graça. Não vejo essa boa vontade por aí não, mas não sei se você já tem uma opinião formada sobre isso. Eu tenho a mesma que a sua, Renato. Né? Sim, porque a gente está falando lá do hemisfério norte, né? Certo? Tecnologia que vem de lá e eles estão apostando muito nisso, né? Agora, talvez esse momento da economia que nós estamos vivendo, essa economia globalizada, centrada lá
no- nossos irmãos americanos, eu acho que é parte para recuperar, reerguer a própria economia lá, né? Que eles Você vê que, por exemplo, a saúde nos Estados Unidos é proibitivo o preço é lá, proibitivo, proibitivo. Teoricamente, eles já deveriam estar muito próximo de estar com a saúde ao ah, alcance concordo, atual, concordo. né? Mas também aqui, né, eu não sei, não vou fazer comparação, mas quando nós tivemos o advento da pandemia, a telemedicina, né, não sei se todos tiveram essa experiência, mas eu tive a experiência da telemedicina por um convênio que me proporcionou isso. Mas eu achei, assim, fantástico, né, Uhum, para aquela situação. Lógico, né? Tem situação que só no presencial mesmo, né? Mas sem então, dúvida. algumas Vamos, coisas vamos conversar com um resolveram. investidor, que é um homem que deve estar no meio de Então, todos. é, eu vou fazer uma ressalva antes dele comentar alguma coisa. Ele, Tá. além de tudo, é empresário e empreendedor, né? Porque, pô, É, ele já está em outro patamar. ele vai trazer coisa boa junto aí. É. Pode falar, Zé. Eu estou só ouvindo aqui, né? E é bem polêmico. Sorrat, eu também já vi esse vídeo já anos atrás, e eu diria que muita coisa se torna uma utopia, uma coisa que seria possível, mas tem um fator no meio de tudo isso aí. É a ganância, a vaidade do ser humano, entendeu? Olha, eu vou dar um exemplo para você aí, que mostrou aí coisa recente aí, energia solar. Energia barata, não é? Hoje nós estamos pagando energia mais cara do que pagávamos antes. O governo está criando lei para proibir, para obstruir a colocação de energia solar. Por quê? É tanta gente jogando energia na rede, a rede não tá tendo consumo, não está dando conta de onde vai armazenar. Não tem como armazenar energia. Você percebe? Então, conclusão, o cara que tem lá a geração e a transmissão da energia da hidrelétrica, ele está sendo prejudicado. Lá em Minas, a CEMIG já não aprova mais microusina solar. Então, para você ver, coisas que. Por que isso? Se não é uma coisa do futuro, se não é uma melhoria, mas é a ganância. Ué, os caras vão deixar de ganhar, então eles não. Opa, peraí, eu não vou deixar de ganhar. Então eu vou lá e vou mexer os pauzinhos, vou mudar a lei, vou lá falar com o meu governo eficiente e mudar a lei ao meu favor. Então eu diria para você, isso não vai acontecer. Vamos ter sempre problema. Esses dias eu estava vendo a análise, eu não sei se o Suárez, você trouxe, da nossa população a Brasil, o quanto tem mais dependente de bolsa alguma coisa do que trabalhador. Tem tipo assim, 80 milhões de trabalhadores e cento e poucos milhões de É. pendurado, ganhando as coisas. Então, cara, o cara não quer trabalhar. E esses resultados do CAGED, do E-Social e tudo mais, para mim, isso aí tem uma bela de uma manipulação. O cara manipula isso a favor da política, do programa de política que ele está fazendo, tá certo? Por quê? O cara não quer ser registrado porque ele vai perder os auxílios. Então, ele prefere trabalhar no informal. Eu converso com várias pessoas e todo mundo é a mesma história que todos vocês já falaram aí. Agora, o que eu gostaria mesmo de ouvir é o quê? Isso aí a gente não muda, tá certo? Agora, quais são as profissões que nós temos para o momento, para o futuro, que possa talvez, porque eu fico pensando hoje o que fazer, o que ensinar para minha neta, para o meu neto que está aí para a próxima geração, né? Que tipo de profissão? Porque eu lá de trás, entrei na mecânica, aprendi mecânica, elétrica, eletrônica, depois fui aprender administração de empresa, mercado financeiro, mas peraí,
Tudo isso, a inteligência artificial vai ganhar de mim tranquilamente. E na parte, e que os netos vão fazer? Nada. Vai depender da nossa aposentadoria para sustentar eles? Ou eles vão depender de um Bolsa Neto do governo? Então, qual a profissão? Fala para nós. Não esconde, não, seu Não, rato. Tira a carta da manga aí e não, mostra para nós. Vai não. lá. Nós vamos falar sobre as profissões já já, né? Estou trazendo de fora para dentro. Mas olha, você trouxe muitas abordagens aí, né? Vamos começar aí da parte do setor energético. Se não me falha a memória, 2 semanas atrás, o governo, através do Ministério de Minas e Energia, ele mandou as usinas eólicas e de energia solar fecharem a produção por causa do excedente. Não, não, não é piada, é verdade. Então, assim, por um lado, você, como consumidor na ponta, paga a tarifa que eles falam lá do regime vermelho, né? Porque Sim, bandeira vermelha, tô pagando né, caro. bandeira vermelha. Por outro lado, você manda parar a produção de energia solar e eólica, assim, eu não confesso para você que eu não sei qual é a lógica disso, né? Porque aí fala, há muitos anos fala-se na problema da questão da transmissão, mas se só escuta falar de investimento na transmissão de energia elétrica, investimento, mas não sei onde é que estão essas linhas de transmissão, só se tiverem fora aí das regiões que são inacessíveis, sei lá. Então tem essa questão. O problema é que Oi? o avanço tecnológico está indo a velocidade galopante e a dignidade humana a passos de tartaruga. É esse o grande problema. E o Zé Carlos, ele traz uma fala que assim, é preocupante, porque essa questão da ganância, né? Né? Agora sim, né? É uma, quem, é uma queda de braço, né? Quem pode mais, chora menos, né? Que é aquilo. Enquanto a gente tiver refém do Estado para algumas coisas, não vão ficar na berlinda. Eletropostos, por exemplo, hoje, para quem investiu em carro elétrico, não tem demanda, mas não tem posição para abastecer todos os carros. Então, já fala-se que a produção de carro elétrico tende vamos dizer, ser menos agressiva do que está sendo hoje, em termos de produção e vendas, porque não tem eletropostos. Tecnologia que tem hoje aí. E amanhã, como nós temos uma questão energética bastante polêmica, eu diria até que se resolverem transformar a eletricidade para no uso veicular, como é feito para outros tipos de combustíveis, que é tudo calculado no TEP, no BEP, aliás, barril equivalente de petróleo. Se transformar isso, vai ficar inviável com a utilização do carro elétrico. Então, se o governo resolver fazer isso daí, nós estamos inviabilizando já o carro elétrico nessa questão. Tomara que não, né? Porque ele fez isso com, se não me engano, com óleo diesel, gás natural veicular, que era assim, na época era uma tendência forte na crise do petróleo, mas no Brasil acabou minguando, porque simplesmente equivaleu-se, fizeram a equivalência do BEP com o gás natural. Então, acabou ficando inviável praticamente o investimento do gás natural. E completando sua última questão, Isa, nós vamos aí trazer algumas profissões que chamam atenção nesse momento, né? Porque profissões do futuro
são mais complexas aí para a gente definir. Vamos lá, então? Bom, segundo o Ministério do Trabalho, né, eu trouxe tudo base, onde as fontes são disponibilizadas aí pelo governo, né, que a gente tem que entender que é o que nós temos, né? Porque eu confesso que deve ter inúmeras agências, né, independentes que fazem alguns estudos, mas sim, eu trouxe o que está publicado pelo governo. Então, ele classifica o emprego por modalidades de trabalho. Então, tem o emprego formal, trabalho autônomo, trabalho temporário, estágio profissional, trabalho avulso e profissional liberal. Essa classificação aqui é o que o governo define, né, quais são as principais modalidades de trabalho. A segunda classificação é por classificação por setor econômico. Então, ele é baseado pelo CAGED, né, que registra as admissões e demissões, como a gente já havia dito, no mercado de trabalho brasileiro, e são divididos em 5 setores: serviço, comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Esse material todo aqui, pessoal, depois o Renato vai disponibilizar para todo mundo, tá bom? Pode ir próximo, Renato. Isso. Agora, profissões em alta no Brasil, né? Conforme o Zé ressaltou, hoje está muito voltado à questão da área de tecnologia da informação. Opa, saiu um rabisquinho aí, Renato. Mas pode... Então, o que que nós temos? Especialistas em dados, né, que são os famosos cientistas de dados. E tem algumas fontes aí de onde foram extraídas as informações. Segurança cibernética, engenheiro de segurança da informação. São profissões que são recentes, né? E estão aí, vamos dizer, em alta. Cloud Computing, que é o arquiteto de nuvem, que é a pessoa especializada em nuvens. Nuvens da área de tecnologia da informação. Especialista em Machine Learning, que seria a inteligência artificial. Engenheiro de produto ou gerente de produto digital. Percebo que a maioria são relacionados à parte de tecnologia da informação. Pode passar para o próximo? Isso. Aí já vem a parte do quê? Gestores na área de finanças, que seriam todos os envolvidos, controllers, né? Também, Zé, quando você fala, tem muito a ver vamos dizer, naquele paralelo lá que você tem empreendido, né? E tem muito a ver com essa questão de setor de investimentos, vamos dizer. Profissionais do agronegócio, gestores, diretores, tudo que seja envolvido a inovação no campo. Para aumentar a produtividade e com o advento da migração do pessoal do campo para as cidades também, acho que teve o setor do agronegócio teve um desenvolvimento bastante elevado no Brasil em razão da produtividade, dos estudos de desenvolvimento no setor agrícola. Isso foi fantástico aí nos últimos, talvez, acho que 2 décadas, né? Gestores de logística, né? Todo o pessoal voltado na cadeia de logística, que hoje é do supply chain,
que é uma área também que está bastante em evidência em relação do crescimento do e-commerce, né, cadeias de suprimentos mais complexas, também tem absorvido bastante profissionais nesse segmento. Marketing digital, liderança em marketing na área de B2B e CGO, que é mais a parte de governança das empresas, né? E, por último, aqui, profissionais da saúde especializados, né? Que isso, acho que, na realidade, sempre teve, né? Profissionais pesquisadores, né? E tem sido bastante valorizado aí dentro do segmento da saúde, né? Bom, segundo o Ministério do Trabalho, que disponibiliza essa classificação do CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, o Brasil, hoje, ele tem cerca de 2.741 ocupações listadas pelo Código Brasileiro de Ocupações. Então, quando faz a atualização no e-social, ele entra com uma classificação ocupacional no sistema do e-social. Então, saber qual é a atividade que o profissional vai exercer, né? Próximo, isso. Bom, aqui nós temos uma outra questão, né? Quando se fala lá da questão do bolsas, das diversas bolsas, né, que existem, as bolsas sociais, né? Então, hoje, segundo o próprio estudo do IBGE, né, cerca de 102 milhões de brasileiros, né, são pessoas que estão no mercado formal. E segundo a mídia, né, que recentemente divulgou, que hoje nós estamos com a menor taxa de desemprego no Brasil. Então é aquela curva que o Renato citou, né, que não se encaixa, né, de forma nenhuma. Renato e o Cepeloni falaram bem, não se encaixa. Questão do taxa de desemprego, né, com as vagas que não são fechadas nesse contexto. Pode passar, Renato. Enquanto isso, a OIT, né, que é a agência da ONU, ela diz lá do déficit global de empregos, né, que a gente já citou, né, onde 186 milhões de pessoas estão desempregadas, 137, eles falam de trabalhadores desencorajados que não estão ativamente procurando emprego. E eu acho que aí está listado grande parte dos bolsistas do Brasil, né? E 79 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar, mas são impedidos em razão de algumas obrigações, vamos dizer, do lar, né? Cuidar de pessoas da família. Próximo. Então, aqui sai essa informação no G1, né, recentemente, pelo IBGE, que é essa taxa de desemprego de 5,6% da população economicamente ativa do Brasil, a menor desde 2012. Próximo, Renato. Agora eu vou trazer outro videozinho.
Now, I get invited to do keynotes across the globe, and while it's easy for me to be here in Las Vegas, it isn't always easy for me to travel across the world. And even when I do, I can't always speak the local language. Well, what if neither language nor distance mattered for me to deliver a fantastic keynote? What if technology could help me be anywhere I needed to be and speak any language I wanted? Well, it can. We are bringing together the power of mixed reality and Azure AI services to create a truly game-changing experience. What you're about to see is an exact hologram of me wearing the same outfit that we recently captured at a mixed reality studio. And I don't speak Japanese, but what if I wanted to deliver my keynote in Japanese? Using Azure AI technology, I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like me, the same voice tones, those same inflections. Now, we've brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to the special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now, she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.ホログラムになることには本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのが新しいのです。私は日本語を話しませんが、私の声とホログラムは完璧な日本語で話しています。これはニューラルテキスト読み上げと呼ばれる最新の人工知能技術、いわゆるニューラル TTS を使用しています。私たちは自分の声の録音を使用し、私のように聞こえる私自身の個人的な音声署名を作成します。日本語からフランス語、ポルトガル語まで話せます。今、この技術は私たちが働き、遊び、生活する方法に関して、世界中の国境や障壁を取り除くことができると想像してみてください。まさに SF が現実になるところです。This is mind-blowing technology. And what you just saw was my life-size hologram, my exact replica, rendered here in real time, speaking Japanese with my unique voice signature. To do this, we use mixed reality technology to create my hologram and render it here live. Then we use Azure speech-to-text capability and English transcription to get my speech. Then use Azure Translate to get the speech into Japanese, and finally applied neural text-to-speech technology so it sounded exactly like me, just speaking Japanese. And the most amazing part? All of these technologies exist today. The future is here. Vocês com certeza também já viram esse vídeo, né? Marcos quer falar, Marcos? Pode. Boa noite, Sorati. Boa noite. Eu ia comentar sobre o Japão, né? Dos idosos que tem que roubar para ser preso, que as notícias que eu vi, né? Para ser cuidados lá. Então, eles fazem pequenos roubos para serem presos, né? E a questão de cuidadores, né? Aqui eu estou passando nesse processo de cuidadores, assim, dos meus pais, e essa profissão nem existe aqui ainda, né?
entra na categoria doméstica, né? É, de tudo isso, né? E está envelhecendo, né? Essa questão de envelhecimento, a taxa de natalidade é baixa. E que nem aqui, eu estou numa cidade em Bituba e tem 50 e poucos mil habitantes, não tem casa de idosos público. A outra cidade vizinha, Garopaba, não tem casa de idosos público e, e também não tem cuidadores muito preparados. Quando tem, é caríssimo. Então tem seria uma profissão do futuro, tá? A demanda vai vir muito forte aí. Mas tem um buraco aí, né? Aí eu só queria complementar uma questão que um conceito que a escola, né, a questão de pedagogia, escola, tudo prepara as pessoas para produzir, né? Tudo é produção, tudo né, dinheiro e tal. E tem um conceito da escola da Júlia, onde está no Instituto Federal, mudar esse conceito, sabe? Que nem a Júlia não é produtiva, é a questão física, né? Eles estão querendo mudar um jeito de pensamento dessa produção louca, assim, né? De produzir, produzir, produzir. E uma coisa mais de humanizar, desacelerar essa questão e ter outro conceito de vida, sabe? Então, acho que essa questão de produzir e os idosos não produzir mais, né? Como a questão de saúde não ter uma produção que exige o mercado, meio que é abandonado, né? Acho que entra nessa questão do esquecimento, do abandono. E achei bem interessante da escola da Júlia ter né, a competição que não é competição, sabe? Pode competir, mas de outro, não um modo de competir que ganhou, tem um ganhador e um vencedor, já então é outro jeito de eu não sei te dizer, mas ouvi uma conversa entre os professores, coordenadores sobre isso, né? Que a Júlia ajuda muito nessa questão da própria sala dela, né? Que falam que é uma das melhores salas que tem é a da Júlia, e tem mais um PC ali. E como lidar. É, é isso. É uma. Não é nem uma pergunta, Sorati, é mais uma coisa que estou vivendo, né? Então, que apareceu tudo isso aí, né? Até É, apareceu do governo, não apareceu a questão da profissionais da saúde, mas não existe ali no final, né? Tipo cuidados paliativos, não sei se existe, enfim, é isso. perfeito, Marcos. Essa é uma reflexão, né, que a gente. Isso é um choque, né? Por um lado, tem o marketing agressivo que te leva a consumir, né, exageradamente, né? E do outro lado, fica a questão social que não consegue consumir aquilo que está sendo colocado aí pela a indústria, né, pelos serviços. E onde a gente se encaixa, né, nessa questão social? Acho que isso é um tema tão profundo que tem que ser tratado especificamente. Eu não sei como é se é que o Estado, né, consegue enxergar isso dessa forma, mas que preocupa que a população, lógico, vai envelhecer, a gente já sabe, tem todos os números, projeções, não sei o quê, mas cada dia que passa, você vê mais empreendimentos, não vejo aquela, embora esteja na legislação, né, questão da acessibilidade, né, a gente vê, mas não, parece que não existe de fato, né, e preparar essa mão de obra para fazer esse trabalho, que é uma profissão digna, né, que é o cuidador.
É, se em 2050 a população feminina chegar realmente a 7 milhões acima do masculino, a mulher ela tem mais, vamos dizer, tato, né, para lidar com o ser humano do que não que os homens, né, os enfermeiros, lógico, o pessoal da saúde como um todo, mas que está do lado do gênero masculino, não esteja o tato também para ser um cuidador, mas eu acredito assim que haverá uma grande disponibilidade de mão de obra feminina para atender os diversos setores aí da economia. Entretanto, você colocou um ponto, né? Hoje em dia, essas casas de saúde para atender a população da melhor idade, né? Vamos dizer, as melhores casas de saúde não tem condição de pagar, né? A gente não tem condição de pagar. Hoje, em qualquer casa de saúde que a gente vai conhecer, eu passei por uma experiência recentemente, alguns anos atrás, era 14 mil, 15 mil reais por mês, sem contar os outros, os remédios, multimedicamentos, né? Fralda e muitas outras coisas que a gente tinha que levar. Que no frigir dos ovos aí saíam, tinha que pôr um montante a mais, mas nós não estamos preparados. Eu confesso que nós não estamos preparados para assumir esse rojão lá na frente, né? Eu não sei que o Estado, como é que o Estado olha essa questão aí no futuro. Eu espero que alguém tenha uma bola de cristal aí para trazer essa luz para nós, porque realmente é um ponto importante, né? Perfeito. Obrigado aí pela colocação, mas é isso aí mesmo. É um assunto que é um tema, um bom bate-papo, né? Alguém que, um sociólogo aí que possa trazer aí para a gente essa luz aí. Sorrati, a Opa, próxima, eu já vou passar tem o para Denis. o Gomes. A próxima é outro vídeo, tá? Só para você ficar a par. Isso, Tá. tá bom. Deixa eu pôr o Denis aí. Depois do Denis, eu vou passar outro vídeo que é complementar a esse que nós passamos agora. Manda bala, Denis. Boa noite, Sorrati. Boa noite a Boa todos aí. noite. De fato, é um debate bastante extenso e reflexivo, porque nós estamos falando de algo futurista, ao mesmo tempo atual, né? Ou atual e ao mesmo tempo futurista, que é a questão de empregos e principalmente a modernização de tudo que está acontecendo em todos os âmbitos, tanto da nossa profissão quanto das relações, né? E aí, assim, quando a gente enxerga todo esse levantamento que você fez e viu que, por exemplo, praticamente todas as funções que são atuais, elas estão no meio cibernéticos ou de maneira virtual, vamos dizer assim, existe um lado lógico onde essas profissões elas acabam atuando. Mas o burnout, como você trouxe principalmente, é porque a evolução disso foi de uma maneira tão rápida, onde o cérebro do ser humano não estava adaptado para isso, e o lado emocional acaba afetando. E a IA, dentro agora, né? Pelo que eu estou visualizando agora, pelo que eu estou pesquisando e estudando. Ela entra dentro desse movimento, dessa revolução que está acontecendo, mas como teve até um dos humoristas, não me recordo o nome dele agora, esqueci, e ele disse assim, você não está preocupado com a IA? A pessoa pergunta para ele, você não está preocupado com a IA em tirar a sua profissão, stand-up ou programa, tudo tal? Ele, a IA é muito lógica.
Já eu, não. O que isso quer dizer? Que a parte emocional do ser humano, essa ainda não vejo sendo substituída. É simples a gente enxergar isso. Um bar é insubstituível. Uma igreja ainda é insubstituível. Alimentação e bebidas ainda é insubstituível. São profissões, ou, na verdade, são ocupações, onde você pode gerar vários aplicativos para entregar a bebida na sua residência, mas a bebida ainda está lá e ela não tem como ser substituída, né? E essa bebida e essa comida e esse local onde existem essas relações emocionais muito fortes, ou seja, essa egrégora que nós estamos aqui, não vai ser substituída por uma IA. E aí a gente tem duas maneiras de enxergar isso. Quando vamos pensar em escala de população aumentando para 2040 baixando, né? Quando fala em 2040, além dos 7 milhões de mulheres a mais, nós teremos desses praticamente muito mais idosos do que adolescentes. A pirâmide também vai virar, né? Logo, esses adolescentes ou esses adultos que estão crescendo agora, hoje já está tendo uma transição de percepção em relação a cuidados. Então, infelizmente, como o Zé trouxe na utopia, o Renato falou que não vê isso chegando por questões financeiras a um todo populacional. Existem locais hoje onde, e isso todo mundo, muitas de nós já ouviram isso, que são locais comunitários, onde amigos ou pessoas estão buscando esses locais, comprando para viverem a velhice juntos. E quem tem uma debilidade maior, existem hotéis já hoje totalmente para isso, existem vilas feitas totalmente para isso, onde as pessoas compram um local lá, né? Então você tem sua casa, você compra como se fosse sua casa lá e vive lá, e tem um espaço convivência, onde tem lá os profissionais de saúde, as pessoas que podem te ajudar, e aí por diante. Então, em 2040, quando vê nessa projeção, eu vejo que esses locais eles vão ser muito mais habitados do que também terem pessoas cuidando dos mais necessitados, tá? Então, assim, é algo que é um debate, né? Aí a gente está falando de uma profissão específica, não vou entrar nisso, mas é um debate interessante porque sim, o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, e se essa curva vai cair tanto no mundo quanto no Brasil, quer dizer que isso é real. Teremos mais pessoas idosas do que adolescentes e menos pessoas nascendo, por isso a mortalidade é maior. Aí é gráfico que está mostrando isso para a gente, né? Então, assim, tem muita coisa interessante que você traz nessa discussão, que quando fala em empregos, a gente só fala da parte cibernética, que eu visualizo que é a parte mais racional, mais lógica, mais exata. Agora, a parte humana, o que o Zé trouxe é a parte humana. A IA não consegue ganhar da ganância ainda. Ela não consegue substituir, não é ganhar. Ela não consegue substituir, mesmo sendo feito por um humano. Não esqueçamos disso, né? Toda essa inteligência que nós temos hoje para nos dar suporte, quem criou foram os humanos.
foram os humanos, né? Então, é algo para a gente olhar, visualizar assim, analisar, porque aí, Zé, vamos abrir um negócio? É comida, bebida, igreja. Já tem uma ótima opção aí para a gente se virar. Aí é empreendedorismo, né, Aí é Rodrigues? empreendedorismo na veia. Na veia. Perfeito. Muito bem. Renato, pode passar o vídeo? Próximo. Só para a gente fazer uma analogia com a sua colocação deles, tá bom? Comum acaba vigiando as ruas lá da Coreia do Sul. Tá vendo esse rapaz aqui do meu lado? Ele é um holográfico, uma projeção que é de tamanho real, e de um policial. Projeção essa exibida num painel de acrílico. Ele aparece a cada 2 minutos com mensagens de segurança, enquanto as câmeras com inteligência artificial vão monitorando a região inteira. A ideia surgiu da necessidade de criar uma presença policial constante. A turma passando, olhando, meio ressabiada. Apesar, a gente sabe que os agentes não estão disponíveis o tempo todo, então eles facilitam esse processo. Segundo a polícia da capital, Seul, a novidade já ajudou a reduzir a criminalidade e também deixou os moradores com uma sensação de segurança. Esquecidos, doentes e... Esse é um ponto interessante, né? Quer dizer, mesmo na apresentação daquela personagem do Ted, você vê que na Coreia parece-me que esse número de índice de redução de criminalidade nesse parque aí chegou a 20% de redução. E outro ponto diz o seguinte: será que nós vamos ter professores no futuro? Ou réplicas holográficas em sala de aula? Falando em, sei lá, 20, 30 idiomas simultaneamente. Então, essa é uma... E aí, a gente já quando a gente coloca esses modelos, né, vamos dizer, nem pode falar de profissão, mas são modelos, e parte nós já estamos sendo substituídos, né? Um profissional da segurança está sendo substituído por um painel holográfico. Coisa é muito louca, né? É isso aí, Renato. Se tiver mais alguém aí para perguntar, estamos aí para debater. Bom, eu vou querer falar um pouquinho contigo, mas antes disso, eu vou pedir para a Inês fazer a gentileza de agradecer você. E aí ela está muito quietinha hoje, aí eu vou pôr ela um pouquinho na roda. Não, a gente, falando de futuro, né? A gente aqui tem muita afinidade com o espiritual, procura trazer, né? E falando do futuro, é óbvio que tudo que você falou vai acontecer, talvez não exatamente assim, talvez não exatamente no tempo, porque o homem é meio imprevisível e a gente realmente não está sozinho, como foi falado sobre leis, né, para aprovarem, né, aprovarem, precisa fechar do Marcos, Renato, fazendo favor, microfone. Bom, de um modo geral é isso. Quando fala da IA, o que mais me assusta é o lance da água, né? Eu falo, a gente quer acabar com o planeta de qualquer jeito, não sei se é no nível que eu já ouvi falar, vi algumas reportagens, né? Falei, para mim só isso já bastava
para a gente mudar, mas o ser humano, ele, na verdade, não tem ainda um nível de consciência adequado para que todas as coisas boas possam acontecer, porque a gente sabe que tudo pode se adaptar, pode melhorar em prol do próximo, né? Só que, na verdade, tudo isso aí norteia o nível de consciência do ser humano, na minha opinião, porque nós não somos esse corpo físico, nem tudo do que está acontecendo, né? Então, eu te agradeço demais, porque hoje todo o seu conhecimento, o seu estudo, a sua bagagem, a sua vivência, o seu trabalho, a sua vida, né? Sempre estudando, sempre aprimorando, sempre trazendo. E hoje você trouxe uma grande reflexão, que é boa, que é essa separação de quando a gente tem uma situação, qual vai ser a nossa atenção, né? Porque uma pessoa a gente pode mudar como a gente muda aqui, conversas boas, pessoas boas, né? E procurando realmente acreditar num mundo melhor, mais fraterno, mais honesto, mais digno. Então, hoje, para mim, de tudo que você falou, é uma grande reflexão daquilo que nós aqui na egrégora realmente acreditamos, realmente estamos falando, e que com certeza tudo isso está já esbarrando em todos nós, principalmente empresários, principalmente, né? E é isso, é uma somatória, pessoas que querem trabalhar, pessoas que não querem, então isso daí é isso, né? Eu acho que aqui no Brasil é muita coisa que não se tem vontade de fazer porque não é interessante para meia dúzia, né? Mas, Sorrati, agradeço muito o seu trabalho, tudo que você colocou. É muita reflexão, você vê que houveram várias opiniões, eu sou muito leiga nisso. Mas agradeço de coração por essa noite, pelo seu trabalho e da oportunidade, né, da gente colocar algo que a gente está vivendo agora, todos os dias. Obrigada, viu, pelo Grupo Mais Atitude, pela egrégora, por todos os amigos que participaram. Gratidão, Inês. Renato, você quer fazer alguma colocação? Sim, eu fiz questão de abrir a tela aqui para todos, porque quando eu fiz essa provocação a você para trazer esse assunto, eu fiz porque sabia que você é um estudioso, né? Já passou por faculdades que são especializadas nessa área e que você iria trazer detalhes como você trouxe para nós. Mas, por um outro lado, é porque eu queria aproveitar para jogar semente em solo fértil, né? De estar falando com o nível das pessoas que nós estamos conversando aqui. Algumas eu sei, inclusive, que fazem ou fizeram a Provida, a Casa do Filósofo, e para quem já passou por lá, sabe que o fundador lá, que é o Celso Charuri, né, o doutor Celso Charuri, ele defendia a tese de que o homem com H minúsculo é o homem que é fruto do meio. E o homem com H maiúsculo o meio é fruto das ações desse homem, né? E acho que quando a gente vai ponderar sobre as profissões atuais, sobre as políticas de emprego, sobre a ganância, como o Zé trouxe, né? Eu me lembro que ele dizia que um meio bom só pode ser construído com bons homens, né? Então, eu acredito que, até falando um pouco para o Zé, que perguntou se os nossos netos, né, vão depender de uma bolsa neto, né? Eu acho que o que mais a gente pode fazer pelo meio onde a gente vive, pela nossa família, pelos nossos descendentes, é procurar criar homens dignos.
porque o que eu falei para você, Sorrati, no início da nossa conversa, hoje nós já temos uma série de tecnologias que poderiam estar mais à mão da população e pela ganância, né, de uma minoria que monopoliza isso, né, isso fica para enriquecer uma meia dúzia e priva a grande maioria, né, de ter acesso, então, a uma saúde melhor, né, porque você fala, por exemplo, de uma telemedicina, eu também já usei, é uma evolução e é fantástica. Mas vamos pensar numa internação e numa cirurgia, né? O SUS é uma referência mundial, mas nós sabemos que tem pessoas que ficam meses, às vezes anos, numa fila para conseguir uma cirurgia no SUS. E se você não tem um seguro-saúde que é caríssimo aqui, né, você vai vender a sua casa para poder pagar uma cirurgia, né? Então, eu sou um adepto do comércio consciente, do capitalismo consciente, né? Eu acho que eu sou adepto à meritocracia. Eu acho que por mérito, por capacidade, por produção, o homem deve evoluir, sim, financeiramente. Não vejo nada contra isso. Mas realmente a ganância que a sociedade vive hoje, ela impacta muito, impactou na profissão do passado, impacta na profissão de hoje e vai impactar na profissão do futuro. Então, eu acho que grupo de pessoas como nós, a gente deve aproveitar uma noite como a de hoje, muito rica de troca de conhecimento, né? E nos comprometermos com nós mesmos. Vamos fazer o nosso melhor para construir homens de H maiúsculo, né? E as mulheres que me perdoem, mulheres de M maiúsculo, né? Também, né? Para que a gente possa almejar um dia que todo esse conhecimento que o homem é capaz de produzir, né, possa ser democratizado, possa chegar na mão de mais pessoas, né, e não numa sociedade onde uma pessoa tem 10 Lamborghini na garagem, enquanto outra não tem um prato de comida na mesa, enfim. Então, eu te agradeço de coração. Vou agradecer de antemão a Loló, que trouxe, para mim que fico aqui nos bastidores, né, é muito gostoso de ver a dedicação e o carinho que cada convidado que vem para fazer uma vibração ou para fazer um bate-papo traz para nós, tá? Eu sei, por exemplo, que quem vai fazer uma vibração, às vezes fica mais de uma semana procurando um texto, procurando uma música, pensando no que vai dizer, se preparando, né? E todos essas transparências, né, que você trouxe, Sorrati, isso daí eu sei que você não ficou uma manhã só procurando isso, né? Foram dias e dias preparando. Então, isso é maravilhoso. Eu sou muito grato aos dois e a todos aqueles, né, que estão sempre enriquecendo aqui as nossas noites. E é isso, eu precisava expor isso para vocês, porque realmente quando eu te convidei, Sorrati, para a gente falar sobre isso, era com essa intenção, sabe? De que a gente pudesse sim ter todo esse conhecimento que você nos trouxe, mas que a gente pudesse fazer essa reflexão do quanto é importante nós melhorarmos o homem, porque senão, meu velho, daqui 20 anos terão os carros autônomos aí e as pessoas continuando a morrer de fome, né? É isso. Perdão se eu falei demais, Sorrati, a palavra é sua. É, gratidão, Renato, e a todos aí pelas colocações, né? Eu vou trazer uma notícia muito ruim, né? Porque são números, né? Eu trouxe só números, né? Quando o Serpelloni perguntou da questão da solução, né? É difícil, né? A gente não tem uma cartola onde a gente puxa as informações e os dados, mas
o propósito, né, da egrégora, ele tem uma profundidade ímpar, como bem a Inês colocou, né? Nós estamos cuidando daqueles irmãos que sempre estão em algum momento, vamos dizer, diferente na vida. E esse esforço para trabalhar toda essa, vamos dizer, essa egrégora em função, não é que em função, mas em apoio, a vibração, né? E no fundo o nosso bate-papo aqui pós-vibração, ele é um bate-papo mesmo. Uns informativos, outros de conhecimento mais profundo ou não, mas o que importa, assim, acho que a vibração do cuidado com o outro. E tudo que eu tenho lido, fora a parte técnica, vamos dizer, né, mas que envolve a parte emocional, ele sempre os autores citam o coletivo, né? Pensar no coletivo e no próximo. Não só pensar, né? Mas, de uma certa forma, você fazer isso é uma doação que a egrégora sempre se preocupou e acho que é o propósito fundamental, né? A gente fazer essa vibração de amor e de cura. Isso é acima de qualquer estudo, qualquer tendência, qualquer ganância, sei lá, mas o que a gente, mais importante para mim, no meu entender, é essa vibração que chegue ao leito lá daqueles que estão mais necessitados, que sequer nem podem estar aqui acompanhando com a gente nessa egrégora pelo Zoom. Então, gratidão aí pela colocação de todos e oportunidade de trazer números, né? Na verdade, a gente traz números, mas a solução acho que está em nós mesmos, né, Renato? Vamos, cada um dentro do seu contexto, fazer o melhor, né? Fazer o bem, não importa aqui, né? E esse final de semana aí nós tivemos um resultado fantástico, né? De quase 15 mil pessoas, né, que passaram lá pela Festa do Verde, né? Assim, que fizeram, né? Não importa se gastaram 5, 10 ou 100 reais, né? Mas em prol de um bem maior que é atender ao próximo. Acho que esse é a questão maior para nós. Gratidão, né, pela oportunidade e, assim, espero poder ter trazido alguns números, né? Mas vamos ver se a gente pode trazer mais informações mais interessantes, né? Como nosso amigo Zé Carlos é especialista, né? Então depois... É isso aí. Gratidão a todos. Ô, Sorrato, deixa eu falar uma coisa aí para você e para o Renato, né? O Renato falando, né? Realmente, Renato, nós temos que ser bons homens para poder passar essa mensagem, né? E a filosofia diz assim: para o mal prosperar, basta o bem não fazer nada, né? Então é basicamente isso. É complicado para mim hoje. Eu penso assim, eu falo assim, cara, eu vou sair para trabalhar e aí eu fico pensando em toda a estrutura que está pendurado nas empresas, está pendurado no comércio, está pendurado em cima de todos os profissionais, a estrutura do judiciário, da estrutura dos políticos, a estrutura do governo, tudo. Cara, o quanto que esse pessoal gasta e desvia, daria para melhorar muito, a gente já sabe, daria para melhorar muito a saúde e não teria todos esses problemas todos. Mas isso não vai mudar, tá? Infelizmente, quando eu era menino, assistia aqueles filmes futuristas lá, quando eu era menino, era lá em 1970, 80, né? Assistia filme de 2020, 2030, nós já estamos chegando em 2020, que o cara andava só de espaçonave e tal, e tinha aqueles favelados, aqueles indigentes, existia.
Ó, lá atrás já tinha previsão de futurista, mas a sociedade proletária lá embaixo. Isso não vai mudar. Eu acho que não muda nunca. Eu gostaria que mudasse, entendeu? Mas eu acho que não muda. Que nem você falou aí, você mostrou o holograma do policial. Cara, nós estamos num país em que o cara do STF lá, o Dino, vai lá e sobe na favela, aonde nem o BOPE consegue subir. Quando o BOPE sobe, embaixo de bala, de chuva de bala, tudo mais, de fuzil. Aí o cara vai e sobe na favela, sem escolta, sem nada. Aí você ouve aí que o PCC está infiltrado em todas nas lojas, no supermercado, posto de combustível e tudo mais. E aí? É difícil, hein? Muito Divertido, difícil. né, Zé? É complicado. Vamos lá. Precisa Boa de noite para homens todos aí. como nós, Zé. Não perde a fé, não, Zé. Continua sendo É. como você é e a gente ainda Não, constrói um mundo melhor. não é homem de pouca fé, é fé demais, né? Fé É. demais. Olha, deixa eu até fazer um É, parênteses muito rápido, viu, Renan? Eu não trouxe ainda a questão da sustentabilidade, né? Sim. Porque é outro ponto polêmico. Tem muito discurso, muita gente se apropriando do tema em prol do quê? Do marketing, Uhum. Sim. né? E não faz, tem que ser feito de fato, né? Então, então, é muito perigoso, né? Eu não vou levar essa questão da sustentabilidade, senão aí é outro caminho que a gente é, É não tem isso, é fim, né? mudar o homem, é mudar o É homem. mudar o homem. Sorra, deixa eu só comentar. É. O Vitor tem lá, né, a Vila das Borboletas, tudo. Sim, sim. Ó, Ele é uma pessoa que está lá, tem que fazer muita coisa braçal, mas ele é uma pessoa que a cabeça dele não tá, é aquela coisa, tem que conquistar. E ele foi até a prefeitura e falou: Ó, aqui no estatuto você tem isso, essa ação, mas você não tá fazendo. Você quer alguém que possa te ajudar, né? Porque ele já tem o espaço, então ele sim. conseguiu, né? Era assim, ele conseguiu isso aqui, mas não vai desistir, mas já conseguiu. Então no começo ia ser assim, aí agora é assim. É isso que você falou. É porque não tem interesse, tá? Tudo tá do jeito que tá, muito bem É, pensado, né? Muito bem pensado pro lado deles. é Mas o famoso tiro no pé, né, a Elis? gente que tá eu falo por mim, né, pela nossa empresa que é desse tamaninho, é muita mudança. E a gente agora está navegando aí em mares para nós que nunca foi navegado. E na nossa idade, então, agora eu posso te falar, esse grupo, a gente saber as coisas, dá força para a gente estar sempre buscando em nós mesmos as mudanças. Né? Eu, às vezes, né, tô passando, nunca tive problema de saúde, aí uma coisa ou outra, porque realmente é desafiador. Só que é aquilo, eu quero estar bem. Para mim estar bem, eu tenho que aceitar e fazer o meu melhor. E é isso, né? Só rato, igual ele falou, trouxe os números. Lógico que a gente não pode ficar cego, mas a gente também não vai mudar, só a gente mesmo, né? É igual que tecnologia da saúde. Imagina mexer com a indústria farmacêutica. Vixe, É, Nossa. é. Não, e eu gostei da fala do Denis, porque é isso, o Denis, É. né, ele vive num mundo onde é possível as pessoas, ele procura, ele está criando, né, e vive, que é possível tratar bem as pessoas, que existem, isso eu falo, é só você querer sair, que tem sim muita coisa, aqui em Guarulhos, muita coisa da prefeitura. Se uma pessoa quiser, uma mulher como eu, para trabalhar, quiser o dia inteiro ter atividade, vai ter. A Cláudia está envolvida, vai espaço gratuito. Existe esse outro mundo. Existe. Então a gente não pode desistir, né? A gente tem que saber contornar mesmo. É isso. Eu tenho esperança de que pelo menos no nosso espírito algo melhor está sendo criado, né? O traje de núpcias, né? De alguma forma está sendo
criado. Obrigada, Loló. Obrigada, Sorrati. Desculpa aproveitar Imagina, que é isso? para Sorrati falar. e Loló, só não esqueçam que amanhã eu deixo vocês como administradores do grupo, tá? Para você, Sorrati, compartilhar tudo que você trouxe. Loló também, se quiser colocar o que quiser, inclusive divulgando o trabalho de vocês, que é a oportunidade para vocês amanhã, tá? Um beijo no coração de todos. Gratidão. Muito obrigado. Vocês Bom não acham descanso, que o pessoal. Paulo estava ainda muito Gratidão, bom quieto, não? descanso, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Loló. Boa noite. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigado, Loló. Obrigado, Obrigado, igualmente. Tati. Boa noite a todos. Obrigado, Loló e Sorati. Boa noite a todos. Boa noite.